isso, porque ninguém pensa no operador de segurança pública, que é o policial. O policial não é um robô, o policial não é uma máquina, o policial não veio de Marte. Então você começa pela escala 12/36. Ele sai dessa escala, ele vai pro bico informal. Quando ele não tá no bico informal, ele vai pra ação delegada, que é o bico oficial. Cidades do interior que não tiver ação delegada, para o patrulhamento, Kobayashi. Isso, quem me relata, não é só praça, eu sou mais próximo dos praças, mas também oficiais me relatam isso. Que se tirar a ação delegada, que é o bico oficial, a cidade para o patrulhamento. Nós temos um déficit de milhares de policiais militares, milhares de policiais civis. Nesse exato momento, delegacias estão fechadas aqui na cidade de São Paulo. Então, se você for roubado, você vai no DP, você não encontra o DP aberto, tem um policial lá servindo de zelador policial. Isso é uma vergonha no estado, na cidade mais rica do país. E aí você tem uma escala de trabalho horrorosa. Eu tive a oportunidade e falei pessoalmente isso para o governador, que algumas atitudes poderiam ter sido tomadas ou tomadas em favor de prestigiar quem está na linha de frente, que é o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o delegado de plantão, o escrivão, que leva muitas vezes a Polícia Civil nas costas, junto com os praças, que leva a Polícia Militar nas costas, o investigador. Mas como assim, delegado Paulo? Essa escala de trabalho 12/36 é horrorosa, poderia se mudar para 12/48, abrir mais concursos públicos, dando um salário alto. Não adianta pagar um salário de 5 conto para um policial, que ele vai embora. Não adianta pagar uma merreca para o delegado, que ele vai prestar concurso no estado vizinho. A maioria dos delegados passam no concurso e de 540, salvo engano, 30 saíram da academia de polícia, porque passaram em concurso para promotor, para juiz, ou prestaram em outros estados e foram embora do estado de São Paulo, que paga uma porcaria de salário. E aí a gente vem com essa escala, que acaba atrapalhando até a saúde mental do policial. Nós conseguimos aprovar essa semana, e eu sou um dos autores desse projeto, que é do Sargento Portugal, deputado federal pelo Rio de Janeiro, para que o policial tenha descanso. Ninguém merece uma escala como essa. Tem que ser no mínimo 12/48. Ah, mas delegado Palombo, tem muita gente que trabalha assim, tem muita gente que trabalha assim, que não corre risco de vida, que sai da sua casa com a certeza que irá voltar. O policial não. O policial anda armado, ele tem frações de segundos para decidir se atira ou se não atira. Ele tem frações de segundos para decidir se reage ou não reage, colocando a vida de terceiros em risco. Ele anda armado, ele precisa ter descanso. E se você paga um salário pífio, ele vai fazer bico, oficial ou não, ele vai fazer bico. E aí a saúde mental dele vai pro ralo, ele fica esgotado, estressado. E é por isso que a gente vê alguns policiais aí exagerando, porque ele não aguenta mais. Eu falo isso que eu converso com os praças. E aí você, eu acho que, salvo engano, você trabalhou muito tempo com a polícia militar, me perdoe se eu estiver errado. Você sabe que eu estou falando a verdade. Então, a maioria dos governadores não investe no principal operador da segurança pública, que é o policial. Não é a viatura, não é o armamento, não é nada disso. É o policial. Nós temos que investir no ser humano. Esse projeto que foi aprovado agora foi para o Senado. E tomara que vire lei. E tomara que os governadores tenham vergonha na cara e não vá para Brasília fazer lobby para barrar esse projeto. Porque eles poderiam fazer no âmbito dos seus estados. Dar uma escala de trabalho mais digna, dar condição para o policial. Tem policial comprando farda, porque não se entrega farda. E eu tenho como provar, eu recebo no meu WhatsApp. Um policial militar falando para mim que recebeu uma farda 2 anos atrás e agora tem que comprar com o próprio bolso. Isso não é justo. Meses atrás a gente viu na região de Campinas policial militar revezando colete. Para quem não sabe, quando você usa um colete, ele tem uma capa e fica fedendo. Esse é o termo, fica fedendo, porque o policial, ele vai suar o dia inteiro, ele anda no sol, ele fica com aquele colete que é pesado, vai suar. Você não pode entregar um colete desse e passar para outro colega. Isso não isso é insalubre, isso é um absurdo. E a gente vê no estado mais rico da federação. Então não adianta me vir com um monte de propaganda aqui, porque eu sempre vou agir com a realidade. E desafio qualquer autoridade a falar que eu estou mentindo. Para quem não acredita em mim, é só dar um pulinho ali no DEIC, que investiga o crime organizado. Vai lá ver o estado das viaturas. Estão andando de Blazer velha. Outro dia eu vi uma Paraty velha. Como é que você vai combater o crime desse jeito? Mas o principal mesmo, que você tem que investir, e é com urgência, é no ser humano, no operador da segurança pública, no policial. Principalmente aqueles que levam as polícias nas costas. E repito, soldado, cabo, sargento, tenente que está na rua, escrivão, delegado de plantão e os tiras que estão na rua, o policial penal. E aí a gente vê uma série de problemas internos acontecendo. Você não pode ter filhos, presentear um com um presente melhor do que o outro. Já aconteceu na gestão anterior, está acontecendo novamente agora. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica. É só um exemplo. São filhos do atual governador. E a Polícia Penal também é. Você não pode dar um aumento de 10% para essas três categorias de policiais, militar, civil, científica, e se esquecer da Polícia Penal, que está sucateada. Nesse exato momento, tem um barril de pólvora prestes a explodir, e só não explode por causa dos policiais penais que estão segurando esse barril de pólvora. Aí a gente pensa num presídio que tem 1.500, 1.800 presos, vai ter lá 30, 40 policiais escalados nesse feriado de... Não tem. E não é porque eles não querem trabalhar, porque não tem efetivo. Às vezes eles se controlam uma cadeia lá com meia dúzia de policiais penais. E aí eles ficam extremamente revoltados e com razão, porque eles se sentem desprestigiados. Um pai, que é o governo, que prestigia, mas não prestigiou como deveria fazer, porque prometeu e não cumpriu os melhores salários, com 10% para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Polícia Científica, e se esquece do quarto filho, que é a Polícia Penal, que está debaixo do mesmo guarda-chuva, e não dá absolutamente nada. É claro que isso vai criar uma revolta.
vai criar um problema. E aí as pessoas vão tirando cada vez mais o pé. O policial de São Paulo, ele encontra-se desmotivado, ele se encontra extremamente chateado com as promessas de campanhas que não foram cumpridas e desvalorizado por tudo que eles vêm passando aí, não só desse atual governo, mas de décadas de governo anterior também, que deixaram as polícias completamente sucateadas, falidas e mal pagas, Kobayashi.